nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a paz do Senhor também esteja aí sobre a sua vida, você que está no seu lar, sobre a sua casa, amém? Eu quero, sem delongas, eu quero pedir a você, meu amado irmão, antes que tome o seu assento, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 3. A minha versão aqui é a NTLH, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. É como o pastor Marcel acabou de declarar. Temos uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, amém? Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Leiamos então a palavra, acompanha juntamente aí. Obrigado, Duda. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versos de número 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus. Versículo de número 18, com relação, a esse viver bem com os outros, Paulo, ele ensina: esposas, obedeça, ou esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre a seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Versos 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. Já foi orado, glórias a Deus por isso, Podemos entrar na ministração da palavra. Qual o tema da mensagem desta noite? Cultivando aquilo que é bom. Amém? Queridos, a carta que o apóstolo Paulo
escreve à igreja de Colossos. É uma das cartas que ele escreveu quando estava dentro de uma prisão. E o propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta era o de corrigir os falsos ensinos que estavam surgindo no meio da igreja de Colossos, ou seja, estavam surgindo ali falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja de Colossos. Por outro lado, o apóstolo Paulo, ele observou que havia entre os colossenses uma grande preocupação pela observância naquilo que diz respeito a ritos e a cerimônias. Então, qual é a estratégia que o apóstolo Paulo usa para tratar esta questão dentro da igreja de Colossos? Apresentar aos colossenses o incomparável caráter de Cristo. Aleluia. E foi exatamente nesse momento que o apóstolo Paulo, ele começa a rogar que eles se abstivessem das fantasias que eles vinham seguindo. E aqui eu já aprendo uma coisa interessante. Eu aprendo que eu não posso e não devo viver de fantasias. O que eu preciso fazer é viver a verdade contida no Evangelho de Cristo. Isto por quê, irmãos? Porque enquanto a fantasia ela traz consigo máscaras, a verdade molda o nosso ser e trabalha o caráter que existe em nós. Paulo vai ensinar aos colossenses que, vivendo a verdade, eles estariam praticando as virtudes cristãs. E virtudes cristãs são conjunto de qualidades e hábitos que levam a pessoa à excelência, levam a pessoa à perfeição. Então, qual é o significado da palavra virtude? O significado dela é qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Isto do ponto de vista moral, religioso e do comportamento social. Então, irmãos, viver a verdade é uma virtude que está ao alcance de cada um de nós. Posso ouvir um glória por isso aí? E o que essa palavra, pastor, quer nos ensinar esta noite? É que nós, com sabedoria, devemos nos comportar bem, não somente em família, mas principalmente no meio dos incrédulos, daqueles que não têm o conhecimento da verdade que a igreja tem. Com base naquilo que está exposto, antes de prosseguir a ministração desta palavra, eu preciso fazer umas perguntas tanto para mim quanto para você. E a primeira pergunta é: será que nós temos vivido um estilo de vida que tenha agradado a Deus? Seja em família, seja na sociedade. Será que temos colocado em prática o que nós temos aprendido com a palavra de Deus? Será que temos sido vistos como pessoas que têm feito toda uma diferença em meio a essa geração? Sabendo, meus irmãos, que a nossa vida retrata aquilo que verdadeiramente nós somos? Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas sentem o desejo de seguir o estilo de vida cristã que nós estamos vivendo? Irmãos, eu penso que, com base no texto que lemos, bem como com base em todo o contexto, nós precisamos nesta noite, em nome de Jesus, fazer algumas perguntas ao Senhor. Nós precisamos, nessa noite, queridos,
nós um coração verdadeiramente transformado e cheio de amor. Precisamos pedir isso para Ele de forma constante. Não foi isso que Davi, lá no Salmos de número 51, no versículo 10, ele disse o que lá? Senhor, cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que Davi está declarando aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que através dele nós vamos estar cientes de que nós estamos em tudo fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Lembrando que no contexto religioso, o conceito de amor, meus irmãos, é muito explorado. Por quê, pastor? Porque ele reflete a ideia de que o amor é uma força divina que nos conecta uns com os outros e nós com Deus. Oh, aleluia! Esse amor é aquele que nós conhecemos como o amor ágape, que é aquele amor que tem princípio, que tem meio e que tem fim em Cristo Jesus. É o amor ágape, aleluia, ele é o maior exemplo de amor, é o nosso Senhor Cristo Jesus. Ele transcende barreiras e é considerado uma das maiores virtudes que um ser humano pode cultivar, é o amor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu queria aproveitar esse momento, já que nós precisamos estar constantemente cultivando este amor dentro de nós. Nós precisamos que tenhamos dentro de nós um coração repleto de amor, amando as pessoas independente da sua classe socioeconômica financeira, amando as pessoas independente da posição em que elas estão na sociedade. Mas naquilo que tange ao amor, eu quero perguntar para mim e para você uma coisa nesta noite. Há quanto tempo você, meu irmão, não toca o rosto da sua linda esposa e declara sobre ela uma palavra? Há quanto tempo você, esposa, não toca no rosto lindo do teu marido e libera sobre ele uma palavra que vai fazer toda uma diferença? Que palavra é, pastor? Eu te amo. Isso vai produzir um efeito muito grande no coração de quem recebe essa palavra. Está lá atrás, tá? Benzinho, eu te amo. Está entendendo? Há quanto tempo não fazemos isso, irmãos? É verdade ou não é? O dia a dia tão agitado, tão cheio de responsabilidades. No corre-corre do dia a dia, muitas vezes, nós esquecemos, Caio, de olhar para a beleza da esposa que Deus colocou do nosso lado. Verdade. Diga assim comigo: eu não posso me esquecer desse detalhe. Oh, aleluia! Não esqueça desse detalhe não, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, como cultivar, pastor? Como cultivar um coração cheio de amor? A primeira coisa que precisa entender é que cultivar um coração cheio de amor, isso vai exigir prática e dedicação. Você quer ter um coração cheio de amor? Então começa a praticar ele todo dia da sua vida. Nada é contra. Pastor Fernando chamou pastor Marcel de lindão. Nada é contra eu chegar para o pastor e falar: pastor, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Porque isso é o que a palavra nos ensina. Amém ou não amém? Amém. Precisamos, irmãos, viver isso na essência, na nossa vida. Oh, aleluia! Então,
Se você deseja cultivar um coração cheio de amor, então comece a praticar e se dedique a isso. Como conseguir amar se eu não pratico amor? Se você não tem feito isso, comece a praticar e você verá o resultado. Aleluia! Você pode recomeçar isso hoje em nome de Jesus. Oh querido, praticar o amor é praticar atos de bondade, deixando a todo tempo que seja o seu coração moldado e cheio de amor. E aí você vai colocar em prática esse amor que já está dentro de você. Na palavra de Deus está escrito que amai-vos uns aos outros, ou seja, essa é uma verdade que nos impulsiona a amar verdadeiramente. Aleluia. O que é que nós precisamos mais pedir a Deus, pastor? Precisamos pedir a Deus que forme em nós um coração disposto a fazer a sua vontade. Às vezes é tão difícil para tantas pessoas, né? A gente abrir mão da nossa própria vontade e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos fazer isso, lutar para viver isso. Lembra o que o salmista declarou em Salmos 40, de número 8? Ele disse assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista não está só declarando, né, pastor? Eu quero fazer a tua vontade, e além de fazer a tua vontade, eu quero armazenar a tua palavra dentro do meu coração. É como diz o Salmo 119, eu vou fazer isso para quê? Para não pecar contra ti. Eu tenho por hábito declarar sempre isso. Nós temos toda a liberdade e oportunidade de aprendermos com os homens da Bíblia. Por isso que o primeiro, o grande mandamento, o maior de todos, é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fazer a vontade de Deus é viver o nosso dia a dia à luz do Espírito. O Senhor Jesus, certa feita, disse: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E quando Ele fala isso, Ele faz com alegria, com vida. Por quê, pastor? Porque isso partia do seu relacionamento íntimo e amoroso com o Pai. Quem ama a Deus, dá glória aí. Então, a palavra está nos ensinando mais uma vez: ame a Ele de todo o teu coração. Oh, Deus seja louvado. Terceiro ponto, precisamos pedir a Deus que a cada dia seja gerado em nós o caráter de Cristo. Precisamos pedir, irmãos. E para entender isso aqui, qual é a diferença ou a definição de caráter? Nós precisamos saber, entender a definição de caráter. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Ou seja, o caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. E quando eu leio isso aqui, não tem como me transportar para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 3. O que está escrito lá? Fala a respeito daquela mulher que foi pega em adultério. Havia uma multidão de pessoas ali, um número incontável de pessoas, querendo tão somente apedrejar aquela mulher, matar aquela mulher, destruir aquela mulher. Este é o caráter que nós podemos ver na vida daqueles que estavam vivendo dessa forma. Mas em contrapartida vem Jesus Cristo manifestando o seu grande amor e o seu perdão para com aquela mulher. Aleluia. Aleluia. Você sabia que tem crente assim? Você pisou no pé dele? Para que você fez isso? Mas eu louvo a Deus porque 99,9% dos crentes
aprenderam a perdoar, para a glória de Deus. Oh Pai, louvado seja o teu nome, glórias ao nome do Senhor. Oh Deus, seja louvado. Quarto ponto, precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria ao enfrentarmos as afrontas da vida. Quantas vezes, irmãos, nós somos afrontados no nosso trabalho? Quantas vezes somos afrontados até mesmo dentro da nossa família, no meio da nossa família, com palavras que a única intenção daqueles que nos afrontam é entristecer o nosso coração. Palavras muitas vezes que vão exigir de cada um de nós a cautela, a sabedoria na tomada de decisão naquele momento. Aleluia. Situações adversas vão revelar na verdade qual é o nosso comportamento diante delas. Muitas vezes, queridos, nós somos sim afrontados, e é esse o momento que nós temos de oportunidade para revelar qual é o caráter que há em nós, quem somos nós, porque a atitude que tomamos diante das adversidades, das afrontas, devem ser atitudes que vão glorificar o nome daquele que é Senhor sobre nós. Não tem jeito. Oh, Deus seja louvado. Quinto ponto, precisamos pedir a Deus que nos ajude a sermos exemplo para a nossa família e para aqueles que vivem à nossa volta. Exemplo. Aonde você for como um cristão que você é, seja exemplo. Eu estou me lembrando agora, pastor Marcel, daquela viagem missionária que o apóstolo Paulo foi fazer em Atenas, cidade da Grécia. Quando ele chegou em Atenas, Caio, ele reuniu no aerópago não sei quantas centenas de pessoas, porque Atenas estava adorando a deuses estranhos. Mas Paulo encontra naquela cidade um lugarzinho só com uma placa dizendo: aqui nós adoramos a um Deus que não conhecemos. Paulo vai dizer para eles: eu vim trazer para vocês esse Deus que vocês não conhecem. E eles viram que estavam diante de um homem de Deus, um homem que tinha muito para ensinar para eles. E é isso, irmãos, que a sociedade que está aí espera dos verdadeiros crentes. Olha, você tem muito para ensinar para mim. E eu sei que você, em todas as oportunidades que você tem falado do Evangelho de Cristo, aquele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia, aleluia. Em Atos 11, os discípulos na dispersão, eles passavam em cidades pregando a palavra, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos se convertiam, e em Antioquia foram eles pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, reconhecidos como homens de Deus. Aleluia. Quem quer ser reconhecido como homem de Deus aqui? Quem quer ser reconhecido como uma mulher de Deus aqui? Aleluia. E uma coisa linda, Natália, uma coisa linda que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, eu acho isso aqui lindo, é que ele mesmo, ele declarou em 1 Coríntios 11:1, ele disse o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Coisa linda, Caio. Imagina o apóstolo Paulo aqui essa noite, olhando para essa igreja abençoada: ei, irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Paulo estava dizendo com isso? Tudo aquilo que Cristo me ensinou e tem me ensinado, eu tenho vivido. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo é isso. Em tudo ele procurava imitar aquele que para ele foi o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo Senhor. Oh, aleluia. É uma palavra breve, irmãos, não é uma palavra demorada. Então, irmãos, nós não podemos tão somente descansar
achando que a nossa vida com o Senhor está bem. Não, não, não. Nós precisamos não apenas achar, mas ter a certeza de que ela está bem. Está tudo bem. Eu sei que não é fácil, mas precisamos olhar para a nossa vida, para nós mesmos e viver a certeza de que estamos vivendo a palavra. Oh, aleluia. Vivendo a palavra. Então, queridos, eu quero lembrar mais uma vez que é preciso que haja dentro de nós um coração verdadeiramente transformado e cheio de amor. É preciso que haja em nós um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. É preciso que o caráter de Cristo seja formado a cada dia em nós. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para quando enfrentarmos as afrontas da vida, sairmos delas vitoriosos para a glória de Deus. E que o Senhor Jesus nos ajude a ser exemplo sempre principalmente dentro da nossa casa e no meio dessa geração. Eu posso ouvir um amém aí por isso? Amém. Precisamos fazer isso. Você entendeu isso, sim ou não? Cristo gerando em nós esse desejo de estarmos vivendo, né, de forma a glorificar completamente o nome dEle. Amém? Que as pessoas aí fora olhem para você e vejam em você algo diferente, que vai levá-las a sentir o desejo de viver o que você está vivendo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando o pastor Marcel me fez o convite, eu falei: Senhor, muito obrigado. E desde hoje pela manhã, pastor Marcel, através do nosso irmão Diácono Hélio, Deus confirmou esta palavra. Eu falei: Senhor, então o meu coração está descansado. Amém? Quem entendeu a palavra, dá um glória aí. Nós temos um tempo hábil aqui ainda e eu queria convidar, pastor, com a sua permissão, o